ele não podia beber vinho, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia cortar o cabelo. E aqui nesse contexto, aqui nessa história, o anjo vai falar assim para ela: nem comer coisas impuras. Esse é o voto de Nazireu. O Nazireu, ele é uma pessoa separada de Deus, por Deus. É uma pessoa que Deus separa para fazer a diferença. E ele falou assim para ela: eu vou levantar esse homem, esse menino que eu vou botar dentro da tua barriga, para que esse menino faça a diferença. E ele vai começar a libertação de Israel. Estou introduzindo para a gente entender quem é ele. E aí acontece, ela engravida. E essa criança nasce. E essa criança, Deus abençoa ele em tudo, até que ele se torna um homem. Sansão, o homem separado por Deus. Só que como existia algo sobre ele, ele tinha uma força sobrenatural que vinha de Deus. Sansão, ele era o homem mais forte. E ele era juiz. Era ele que cuidava daquele povo, era ele que conduzia aquele povo. Deus usava ele para isso, porque realmente Israel estava sendo oprimido. E aí, Sansão, como ele tinha esse algo com Deus, como ele era um homem que Deus havia separado para guardar o povo, Satanás, obviamente, assim como na minha e assim como na tua vida, tinha planos para ele também. Só que hoje Deus, ele quer que a gente se desperte. Porque assim, quem está vendo o que Deus está fazendo no meio dessa igreja? Eu estou vendo o que Deus está fazendo no meio dessa igreja. Eu estou vendo a forma como Deus está conduzindo os jovens dessa igreja. E Deus, ele tem algo sobrenatural para fazer na vida de cada um de nós. Deus, ele tem um projeto, ele tem um plano, e ele conta comigo e ele conta contigo para que esse projeto, para que esse plano seja executado. E ele estabeleceu algo sobre as nossas vidas. Só que a Bíblia vai dizer que Sansão, como ele tinha essas coisas que ele não poderia fazer, ele não poderia comer uva. Aí fala assim comigo: comer uva? Fala, comer uva? Nada a ver. Cortar cabelo? Nada a ver. Só que aqui a gente leu que é pra gente fugir da aparência do mal. Não é que comer uva era pecado. Não é que cortar o cabelo era pecado. Mas é que existia algo sobre ele que, se ele não andasse na obediência de Deus, se tornaria pecado na vida dele. Quem é que já fez o Projeto Alfa? Levanta a mão. No Projeto Alfa eu vou contar rapidamente a história da nossa igreja, da fundadora da nossa igreja. E a gente vai ver que a Aimee, no começo da vida dela, na adolescência, ela ia na igreja. Só que coisas que ela gostava de fazer durante a vida dela, que não era pecado, ela gostava de ir balé, ela gostava de patinação, ela gostava de cinema. Não é pecado tu ir no cinema, não é pecado tu gostar de patinação, mas essas coisas tomaram tanto lugar na vida da Aimee que ela deixou a igreja de lado. Deixando a igreja de lado, ela abandonou Deus, abandonando Deus, ela abandonou o propósito e ela chegou a acreditar, a desacreditar na existência de Deus. Por causa de uma coisa, nada a ver. E é assim que acontece na nossa vida. Hoje Deus, ele quer nos despertar por nada a ver. Para aquilo que a gente acha assim: nossa, mas não tem nada a ver isso, Vanessa. Deus, ele vai trazer na tua memória. Eu não vou precisar ficar citando pecados, eu não vou precisar ficar citando coisas aqui, porque você sabe. Você sabe aonde o Espírito Santo de Deus já te constrangeu. Só que tu ainda está preso nessas coisas e fica falando nada a ver. Se alguém te cobrar, nada a ver. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele está indo a uma cidade, Tímina, o nome da cidade. E ele vê uma mulher, uma filisteia, e ele se apaixona por essa mulher. E ele quer casar com ela. Só que os filisteus, eles não eram o povo de Deus. E Deus havia proibido o povo de Deus de casar com pessoas que não fossem do povo de Deus. Porque eram pessoas que criam e idolatravam outros deuses. Não professavam a mesma fé. E mesmo assim ele quis. E ele falou pro pai e pra mãe dele: eu quero aquela mulher. Eles ainda questionaram ele. Disseram: tá, mas não tem ninguém aqui no meio do nosso povo que tu possa se casar? Será que tu tem que ir lá fora buscar? Aqui dentro não tem?
indo a caminho daquele lugar para ele conhecer a futura esposa dele, a Bíblia vai dizer que ele está passando perto de uma vinha. E existia um voto na vida desse homem que ele não poderia comer nada relacionado à fruta, nada relacionado à vinha. Mas existia um caminho e perto desse caminho existia uma vinha. Aqui a gente já começa a ver alguns sinais do nada a ver acontecendo na vida desse homem. A gente começa a ver os nada a ver e a gente pensa, tá, mas é só uma vinha, ele nem chegou perto. E quando ele está chegando perto, que ele está passando por essa vinha, vem um leão. E esse leão vem e ele era tão forte, tão poderoso, que ele destrói o leão com a própria mão dele. Ele acaba com o leão, ele estraçalha o leão. E ele vai, deixa o leão ali e vai conhecer a esposa dele, a futura esposa dele. Os tempos passam, ele volta para o casamento. Quando ele está voltando para o casamento, a Bíblia vai dizer que ele toma um caminho diferente para passar no lugar aonde o leão morto está. Só que ele era nazireu e ele não podia tocar em cadáver. Se a gente for ler as leis daquele tempo, nem se fosse pai, nem se fosse mãe, ele não poderia tocar em cadáver. Só que ele vai justamente pela curiosidade no lugar onde ele sabia que tinha um cadáver. Veio algo sobre a vida dele. Deus deu poder para ele para matar. Depois que estava morto, Deus está dizendo, cara, eu já te dei autoridade para tu se livrar disso. Já está morto, já está enterrado, e tu vai voltar lá atrás para mexer no que não é para mexer. Só que a Bíblia vai dizer que ele chega lá e quando ele pega esse leão, ele vê esse leão morto. As abelhas haviam feito uma, como que chama, colmeia? Haviam feito uma colmeia e tinha um favo de mel dentro do leão, em decomposição. Era um leão, estava morto há muitos dias, em decomposição, mas tinha um favo de mel dentro. Ele não poderia de forma alguma tocar naquilo, porque traria impureza para ele, porque ele era alguém separado por Deus. E mesmo assim ele foi. Mesmo assim a curiosidade chamou ele para perto. E quando ele viu aquele favo de mel, ele disse, por que não? É mel? Deus não falou que não podia comer mel. Só que o mel está onde? Dentro do leão morto. Para pegar o mel, tinha que tocar no leão morto. Nada a ver. Qual que era o nada a ver da história, Vanessa? O nada a ver ele passar perto de uma vinha. Ali o olho dele já começou Sabe quando Deus diz para tu não fazer algo? Deus te alerta. Só que tu fica preso no nada a ver. Deus já falou para ti. Deus já falou para ti. E quando a gente quer teimar com Deus, é algo muito sério na nossa vida. É a nossa ruína. E ele vai, ele come aquele mel. Vai até o seu casamento, casa com essa mulher. A festa de casamento dos judeus durava 7 dias. E aí os filisteus, como ele estava casando com uma filisteia, os filisteus não eram o povo dele, era o povo da esposa dele. Eles trazem 30 homens para eles fazer a festa, para eles festejar ali. Porque embora os filisteus não fossem judeus, eles estavam vivendo no meio dos judeus. E aí eles trazem esses 30 homens para ele festejar. E a coisa ela se torna tão séria na nossa vida quando a gente começa a desprezar os ensinamentos e os alertas que Deus dá para nós, que primeiro tu vai levar pro nada a ver. E aí depois tu vai fazer. E aí depois que tu fez, tu vai zombar do que tu fez. Porque a Bíblia vai dizer que Sansão, na festa de casamento dele, ele dizia assim, eu vou lançar um enigma para vocês. E eu vou ler aqui porque o enigma é difícil, eu não sou obrigada a lembrar de tudo, né? Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem me dar a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. 60 mudas de roupa, naquele tempo era coisa muito cara. Ele está
E o enigma era assim: do que comeu, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. E eles tinham que adivinhar. Aí agora ele está zombando. Ele caiu no pecado, naquilo que Deus havia dito para ele não fazer, que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. E agora aquilo já está tão impregnado na vida dele que ele começa a zombar. Agora ele já não está mais nem aí. Agora ele já ligou o dane-se. Agora ele já não quer mais saber se ele é alguém que Deus separou, que é alguém que Deus levantou. Agora ele já ligou o dane-se. E agora ele começa a fazer chacota do pecado dele. E quando a gente realmente não está nem aí para Deus, e a gente não está nem aí para Jesus, e não está nem aí mais para o propósito que Deus colocou na nossa vida, ainda que pareça que a gente está cumprindo, mas a gente escarnece dentro da gente e a gente zomba. E aí a gente fala, mas o que tem a ver? Não tem nada a ver. E aí ele lança esse desafio para eles, e os dias passam e eles ficam desesperados, porque eles criaram uma conta que eles nem queriam, porque era coisa cara, 60 mudas de roupa era coisa cara. E eles foram então até a mulher de Sansão e falaram para ela, ou tu descobre do teu marido qual que é a resposta, ou nós vamos matar tu e a tua família, nós vamos queimar tudo, nós vamos matar vocês. E ela começa a perturbar ele, ela começa a incomodar ele, até que ele dá a resposta para ela. E aí ela vai e entrega a resposta pro povo dela. E chega no dia, no final da festa, ele diz, tá, e aí, você já sabe a resposta? Eles dizem assim, sim. Aí eles falam, quero o leão, quero aquela coisa toda. E aí ele pega, pra pagar a dívida dele, que agora ele tinha uma dívida de 60 peças de roupa. Ele vai e ele mata 30 homens e entrega essas peças de roupa pra pagar o que ele estava devendo. Aquela autoridade, aquele poder que Deus havia dado para ele, ele estava usando da forma errada agora. Agora ele estava usando para ele mesmo. E esse é o cuidado que a gente precisa ter na nossa vida quando Deus entrega algo para nós. Aquilo que Deus deu para mim, aquilo que Deus deu para ti é para honra e para glória dele. É para fazer aquilo que ele mandou. Só que quando eu não estou mais preocupada com aquilo que Deus mandou eu fazer, que eu já liguei o dane-se, eu já estou vivendo conforme eu quero, aí até aquilo que é para mim fazer dentro da casa de Deus, eu já estou fazendo do jeito que eu quero também. E hoje Deus ele está trazendo um alerta para nós. Porque eu tenho certeza absoluta do que Deus está fazendo dentro dessa igreja e o que Ele ainda vai fazer. E se isso hoje não está acontecendo na tua vida, Vanessa, isso não está acontecendo na minha vida, mas é um alerta. Porque a verdade seja dita, Satanás ele vai tentar te parar. Satanás ele vai tentar me parar. Satanás ele não quer que a gente avance, ele não quer que você prossiga. Satanás ele quer que você continue dentro do seu quarto chorando. Satanás ele quer colocar um espírito de morte dentro de você. Satanás ele quer realmente fazer você acreditar que você não é merecedor. Ele quer fazer você acreditar que você é um pecador. E quando você tentar se livrar desse pecado, ele vai dizer, não vale a pena. Tu não vai conseguir, tu é fraco. Tu já tentou tantas vezes. Por que tu acha que vai ser dessa vez que tu vai conseguir? É isso que Satanás faz com a gente, ele manipula. Só que Satanás ele só faz com a gente aquilo que a gente permite que ele faça. A gente dá legalidade para Satanás fazer quando a gente abre essas pequenas brechas no nada a ver. Sansão ele abriu essa brecha no nada a ver, e quando ele viu tinha tudo a ver, porque não se tratava de cortar cabelo, não se tratava de não tocar em cadáver, não se tratava de comer uva, se tratava de obediência. Se tratava de obediência àquilo que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Talvez você vai chegar aqui na nossa igreja, você vai ver algumas regras, algumas coisas que tem aqui na nossa igreja, que tu vai olhar e tu vai dizer, mas eu não encontro nem base bíblica para isso. Só que se tu quer viver em obediência, tu tem que viver segundo a regra, segundo aquilo que Deus estabeleceu, segundo aquilo que é estabelecido nessa igreja. E quando a gente começa a viver em desobediência, é a nossa ruína. E foi isso que aconteceu na vida de Sansão. Ele começou a viver em desobediência, e a ruína foi tão grande na vida dele, que ele pegou, ele matou esses homens, pagou o que ele devia, e ele foi embora. Ficou um tempo fora. E naquele tempo era assim, tá? Eles casavam, mas cada um ficava no seu canto, cada um ficava na sua casa. E passa o tempo, ele volta. Quando ele volta, a mulher dele, que não era para ele ter casado, porque não era do povo dele, já estava casado com outro, e era amigo dele. Um amigo dele. E aí Deus começa a mostrar, lembra quando eu falei que não era para fazer? Lembra que eu disse que não era para ser assim? Eu te alertei
sai de perto, abandona. Quantas vezes? Quantas vezes Deus alerta? Só que a gente só vai ver que não era para fazer quando a bomba estoura. Aí a gente diz, pá, bem que Deus falou que não era para fazer. Como que Deus fala, Vanessa? Ele usa alguém. Deus, ele usa alguém para te falar. Deus usa alguém para te alertar. Ele usou até uma mula. Ele pode usar esse teu amigo que está aí do teu lado para dizer que não é para fazer. Você acredita? Eu acredito. E a Bíblia vai dizer que ele ficou enfurecido e ele acaba com a plantação deles, acaba com a comida deles, bota 300 raposas, taca fogo nessas raposas, mata tudo e acaba com a plantação deles e arruína. Aí esses caras vêm, queimam a esposa dele e o pai da esposa dele. Olha a desgraça da vida desse homem, um cara que Deus separou, um cara que Deus tinha o poder de Deus sobre a vida dele, porque todas as vezes que a Bíblia vai falar que Sansão, ele matava muitos homens sozinho e na força do braço dele. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderava dele e que era o Espírito do Senhor através dele que fazia. E esse homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus, menosprezou coisas simples, coisas banais, e que era só questão de obediência. E essa ruína, ela foi chegando na vida dele. A Bíblia vai dizer que ele foi juiz durante 20 anos. E quando chega nos 20 anos, ele conhece, então, a famosa Dalila. Quem é que já ouviu falar da Dalila? Vocês têm que ler a Bíblia, gente. O Miguel sabe quem é a Dalila. Sansão e Dalila, vocês nunca ouviram falar, não? Ele conhece a Dalila. Só que a gente precisa entender uma coisa. Qual que era o gatilho de Sansão? Mulher. Mulher. O tempo todo, os problemas aconteciam na vida dele por causa de mulher. Ele estava numa cidade com uma prostituta. Eles armaram para prender ele. O problema de Sansão era a mulher. Mas e na tua vida? Qual que é o teu gatilho? O que é que faz com que tu se afaste de Deus? Será que é um elogio que você quer ouvir? E aí ninguém deu um elogio pra ti, daí vai lá uma pessoa que não é pra te elogiar e te elogia. Será que é um carinho que tu passou a tua vida inteira querendo receber e tu nunca recebeu e agora alguém deu esse carinho pra ti? Uma atenção. E esse é o gatilho que acaba fazendo tu cair? Será que é um cargo, algo que colocaram na tua mão e agora tu não sabe usar? A gente tem as coisas que são a nossa fraqueza, que são as coisas que nos impedem de avançar, que nos impedem de ouvir a voz de Deus, que nos impede, você sabe o que é? Aquela vozinha. Eu tinha. Só que a Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vanessa, o Satanás não tenta mais contra a tua vida todos os dias. Todos os dias, mas ele sabe que se por um caminho ele vem por 7, ele tem que fugir. Tem que ser assim na minha vida, tem que ser assim na tua vida. Assim tem que ser. E Sansão, ele conhece essa mulher, Dalila. E ele se apaixona perdidamente por essa mulher. Só que Sansão, ele já vinha escarnecendo das coisas de Deus há muito tempo. E ele se apaixona perdidamente. Quando os líderes dos filisteus ficam sabendo que Sansão, ele é apaixonado por essa mulher, eles chamam essa mulher e dizem assim, ei, alguma coisa tem nesse homem, porque ele é muito forte. Sozinho ele matou mais de 300. Tem algo sobre esse homem e você precisa descobrir. E nós vamos te pagar para tu descobrir. No começo da nossa vida, agora você vai entender. No começo da nossa vida, da nossa caminhada, as coisas vão ser nada a ver. Coisas que não, como eu sempre dizia, Vanessa, a gente nunca vai tropeçar numa pedra grande. Porque a pedra grande, quando tu vê ela, tu desvia. É nas pequenas coisas que a gente começa a fazer. E quando a gente vê, já se tornou um montão. Foi nas pequenas coisas que Sansão foi perdendo a essência dele. E agora aqui com Dalila, era tão nítido, era tão claro que dá até raiva de ler a Bíblia. Que eles falam pra ela, nós vamos te pagar.
os caras pra dentro do quarto. E aí acordava, tipo, ele assim: olha, Sansão, tem um monte de filisteu aqui, eu acho que eles querem te matar. Aí eles iam. Sansão estava cheio do poder de Deus ainda, porque o Espírito Santo de Deus ainda estava sobre ele, porque o maior de todos ele não havia revelado ainda. E ele conseguia matar aqueles homens. Só que era tão nítido que, sabe, quando Satanás ele está fazendo algo tão nítido na vida de alguém, tu consegue ver menos a pessoa. Era tão claro que Satanás estava fazendo e só ele não enxergava. Que ela dizia: tu mentiu para mim, tu me enganou. Por várias vezes eu te perguntei qual era o teu segredo. E quando o óbvio acontecia, tu estava forte ainda, tu tinha força. Tu não me ama para contar para mim de verdade o teu segredo? Satanás vai usar isso aí na tua vida. Pessoas para dizer assim: tá, mas tu não me ama? Se tu me amasse, tu fazia. Se tu me amasse, eu ia no culto no sábado e a gente podia ficar junto. Se tu me amasse, não preciso nem falar o resto, né? Se tu me amasse, ela falou pra ele: se tu me amasse, a Bíblia vai dizer, esse homem, ele matou mais de 300 homens sozinho. A Bíblia vai dizer que ele ficou ao ponto de morrer de desespero, de tanto que ela perturbou ele para entregar o segredo. Ele ficou tão fraco, causou uma exaustão tão grande na alma dele, que ele entrou em desespero, e ao ponto de quase morrer da loucura. Olha o que Satanás ele tem a capacidade de fazer na nossa vida quando nós damos legalidade, quando nós permitimos um homem forte, um homem poderoso, agora fraco, agora frágil. E a Bíblia vai dizer que nesse dia que ele revela o verdadeiro segredo dele, que ele não aguentava mais de tanto que ela perturbava ele, nesse dia, Dalila sentou, botou a cabeça dele no colo dela e fez ele dormir no colo dela. Cortou o cabelo dele e chamou os caras para matar ele. Satanás, ele nunca vai vir para mim e para você. Presta atenção no que eu estou falando. Porque todo mundo tem a ideia de achar que Satanás é o chifrudo, o rabo, todo vermelho, de fogo. Ele não aparece assim para nós. Ele aparece num relacionamento para te tirar de dentro da igreja. Ele aparece num... eu preciso tanto trabalhar, mas aí é bem no horário do culto. É aí que ele vai aparecer. Ele aparece numa proposta de emprego. Ele aparece numa faculdade. Aparece. E aí a gente precisa ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque ali é tão óbvio, mas a cegueira era tanta. E aqui, nesse capítulo, aqui nesse momento, que Dalila coloca a cabeça dele no colo dela e ele dorme, ela corta o cabelo, eles entram. A Bíblia vai dizer que os filisteus furam os olhos de Sansão. Ele perde toda a força dele. Só que quando isso acontece, gente, quando ele vê que os homens estão lá dentro, ele sabe qual que é a frase que Sansão usa? Eu já me escapei tantas vezes, eu vou me escapar de novo. Mais uma vez a vitória vai ser minha. Tipo, Deus está comigo. E aí a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor já havia saído dele, já não estava mais nele. Quem convence o homem do pecado? O homem? O Espírito. O Espírito Santo. Só que por que Sansão ele não era convencido de que o que ele estava fazendo era errado? Por que Sansão ele tinha o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, mas ele não conseguia ver que o que ele estava fazendo era errado? Porque se alguém que está dentro da igreja, que está levantando a mão, que está cantando, que está no ministério, que está fazendo, que está acontecendo, mas não é conduzido por Deus, não é conduzido pelo Espírito Santo, não vai ser de Deus. Tu é convencido pelo movimento. Tu é convencido, está todo mundo chorando, está todo mundo erguendo a mão, está todo mundo fazendo. Mas e aqui? Deus já mudou? Aqui Deus já transformou? Porque se Deus ainda não fez, Ele vai fazer. E Ele vai fazer a partir do momento que eu e você der legalidade. Porque sabe
propósito na nossa vida, não muda nada. O que muda é a atitude que nós tomamos quando nós descobrimos isso. Porque só saber não é o suficiente. Nós precisamos dar uma resposta para Deus. Eu tenho um propósito na tua vida. Essa aqui é a minha resposta, Senhor. Fala para mim o que eu tenho que largar, que eu vou largar hoje. Nem que doa, nem que sangre. Eu tenho 32 anos. Levanta a mão aí, varão bonito. Desde os meus 13 anos eu tô com ele. Faz tempo, né? Ai, Vanessa, que errado é. Vocês têm o privilégio de ser ministrado, nós não tivemos. Não tivemos esse privilégio de ser cuidado, de dizer esse não é o tempo. Várias marcas vieram na nossa vida por causa disso. Várias marcas. E eu cresci na igreja, mas eu não... Chegou a minha adolescência e eu saí da igreja. Não queria mais saber de Deus. Eu queria viver ai, meu Deus, nada a ver, não pode fazer nada. Eu dançava na igreja, ai, nada a ver, não pode fazer nada. E aí eu queria viver minha vida. E os tempos foram passando, a gente casou. Só que eu sentia dentro do meu coração uma saudade de Deus tão grande, uma saudade tão grande, tão grande, tão grande, que eu via o pessoal que ainda estava, que permaneceu, o pessoal que ficou. E eles dançando na igreja, e eles na igreja, eu dizia, Deus, que saudade. O Senhor tinha algo na minha vida e eu não aproveitei. Eu dizia, Deus, que saudade. Só que agora eu não tinha mais força para voltar, agora eu estava fraca. Eu sabia que Deus tinha algo na minha vida. Eu já tinha experimentado algo de Deus na minha vida. Só que eu dei tanta legalidade e tanta autoridade para Satanás agir na minha vida que agora ele me dominava e eu não tinha mais força para voltar para Deus. E aí era aquela guerra espiritual, porque eu sabia que eu precisava. Deus me trazia em sonho e eu pedia para minha tia, tia, ora, antes de Vanessa. Posso morrer orando por ti enquanto não se posicionar, nada vai mudar. Só saber que Deus tem algo na minha vida e na tua vida não muda história. Eu preciso dar uma resposta. Deus, Ele quer ouvir uma resposta minha e tua. Deus, Ele quer saber nessa noite se Ele pode pedir. Eu posso te pedir o teu relacionamento? Ei, eu posso te pedir o teu emprego? Eu posso te pedir, eu posso tocar aonde... Né? Lembra de Abraão? Queria tanto um filho, idolatrou aquele filho. Por que Deus pediu Isaac para Abraão? Por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Se Deus ele era contra esse tipo de coisa, nem era dos princípios de Deus sacrificar criança. Deus queria matar Isaac? Não. Deus queria matar dentro de Abraão a idolatria que ele tinha por aquele presente que Deus havia dado para ele. Existe coisa na nossa vida que Deus dá e a gente cria uma idolatria tão grande na nossa vida. E às vezes tem coisa que nem é Deus que deu e a gente está idolatrando. E Deus está dizendo, eu posso tirar? Se eu tirar, tu vai aguentar? Se eu tirar, tu vai permanecer? Mas é necessário que Deus tire. Tem coisas na nossa vida que é necessário que Deus tire. Tem coisa na nossa vida que Deus está pedindo. E é necessário que a gente entregue. Eu não conseguia parar de fumar, eu fumava. Eu dizia pro Fagner, esconde a carteira de cigarro, me dá 2 cigarros por dia, assim nós vamos viver. Porque eu vou parar devagarzinho, né? Eu vou parar assim do nada. Eu fazia assim, tinha uma estratégia. Ele saía, eu botava a casa abaixo pra achar a carteira de cigarro. Achava e fumava tudo. Até que eu tive um encontro com Jesus. Meu sogro, ele me incomodava tanto porque eu fumava e ele dizia, Vanessa, que nojo. Eu dizia, o problema é meu. Tu és uma mulher, tu és bonita, isso nem combina contigo, que nojo. E eu aqui, ele me incomodava. O dia que Deus, que ele entrou dentro do meu coração, o dia que ele falou assim, para o carro, desce e joga essa carteira fora. Agora. Foi instantâneo. Não doeu. Quando é o Espírito Santo que nos guia, quando é Ele que manda a gente abandonar, quando é Ele que manda a gente se afastar, quando Ele manda a gente entregar, a gente entrega e não dói, porque ao mesmo tempo que a gente entrega, Ele está consolando. Ao mesmo tempo que a gente está dando, Ele está consolando. E Ele está dizendo, tu não precisa disso. Tu não precisa disso. O Espírito Santo está falando contigo nessa noite, tu não precisa
sabe mais a ti. Deus estava querendo fazer algo na minha vida e eu ficava brigando. E quando eu realmente entendi que era o Espírito Santo que ia fazer e que Ele me pediu, não precisava mais ninguém pedir. Eu disse, Deus está aqui. O coração balançou, a carteira de cigarro estava cheia, tinha acabado de abrir. Eu disse, meu Deus, mas está cheio, deixa eu terminar de fumar essa daqui, Deus joga fora. Aí Deus disse, não, vai jogar fora. Eu estou falando do que era comigo. Eu estou falando da minha história. Mas eu sei que tu tem a tua história. Eu sei que tem algo na tua vida que Deus já te pediu. Eu sei que tu sente no teu coração que Deus tem algo para fazer na tua vida. Só que às vezes tu tá preso nisso. Tu diz, eu nunca vou conseguir deixar. Eu nunca vou conseguir largar. Tudo o que Sansão fez na vida dele, ele estava cego e preso no mundo espiritual. E aqui, a consequência no mundo natural dele, primeiro aconteceu no mundo espiritual, ele ficou cego e preso. E agora aqui no mundo natural, cegaram os olhos dele e prenderam ele. Levaram ele na cidade e agora Sansão, ele era chacota, o cara mais forte, poderoso, o que matava todo mundo. Botaram ele no meio da roda e agora zombavam dele. Sabe? Quando tu tá indo para a igreja, quando tá querendo seguir os caminhos de Jesus, sempre vai ter aquelas pessoas que vão olhar, não dou um mês. 3 meses eu vou dar. 3 meses. Quando tu cai, eles estão lá do teu lado para Corega dizer assim, Tabs elimina 100 vezes mais bactérias do que a pasta de dente. eu Experimente. sabia que tu não ia conseguir. Eu sabia. Hoje no dia que eles contaram a história, eu não sei nem quem é o cara. Não faço nem ideia. Eu sei que ele era um pastor, que ele era referência e não sei o quê. E aí eu sei que se levantou uma irmã dentro da igreja, uma irmã não, uma endemoniada, e disse assim, o meu chefe tá preparando uma armadilha pra ti, ele vai te derrubar. Falou pra esse cara, pastor, temente a Deus. Eu sei que o cara caiu. E quando ele estava nos atos, para não falar aqui explicitamente porque tem criança e vocês sabem o que é, a mulher que estava com ele estava em adultério. A mulher que estava com ele olhou e disse assim, eu falei que eu ia te derrubar. Eu falei que eu ia te derrubar. Botou a roupa e foi embora. Se Satanás ele tentou contra o próprio Jesus. No deserto, Jesus 40 dias jejuando. Ele tentou Jesus. Por que a gente acha que a gente é imune aos ataques do inferno? A gente não é. A gente tem que se recolher a nossa insignificância e dizer, Deus, eu sou fraco mesmo. Deus, eu não tenho força, mas me fortalece, Senhor. Eu lembro que eu chorava ajoelhada na cama porque eu queria, eu não conseguia, eu tentava, já era a milésima vez que eu estava, agora eu vou conseguir. Eu dizia, Deus, segura minha mão quando eu for cair, porque eu sei que eu vou cair, porque eu sou fraca. Mas quando eu for cair, me levanta. As pessoas, existem pessoas que estão torcendo, que estão orando, estão dizendo, agora vai. Só que tem pessoas que Satanás levanta e está contando os dias para tu não estar mais na presença de Deus. E aí Satanás olhar e dizer, usar a boca da pessoa e dizer, eu te falei que tu não ia conseguir. Fica de pé. Se coloque de pé. Vanessa, que palavra dura. Dura. Todas as vezes que Deus ele mudou a minha vida, foram palavras de conserto. Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia para ler, Deus ele tem uma palavra de consolo para o momento de sofrimento que eu estou vivendo. Mas eu sempre abro a Bíblia e eu leio ela contra mim. Ai, porque Davi e Golias, e aí Davi era o mocinho e Golias era o bandido e não sei o que. E quando tu é o Golias na vida de alguém? E quando tu é a pessoa errada? A gente sempre se coloca no lugar de vítima.
vitimismo, ele toma conta da nossa vida. E o vitimismo é a pior coisa para a gente não conseguir enxergar os nossos erros. Não enxergando nossos erros, a gente não muda. Não mudando, Deus não fez nada. Se quem convence o homem do pecado é Deus, é o Espírito Santo, por que Deus não está me convencendo de que eu tenho que fazer algo? Será que o Espírito Santo não está em mim? Quinta-feira na célula, o casal lá que participou lá da nossa célula, a gente tem 2 conhecidos. E eles eram da vida louca, bandidagem, nananã, e não sei o quê. E assim, os 2 foram para a igreja, só que a vida dele mudou assim, do dia para a noite. E o cara virou pastor e não sei o quê. E o outro está sendo gradual, gradativamente, porque, tem um churrasquinho aqui. Não vai no churrasco porque tem cerveja, sabe? Se ele beber, é a perdição dele. Só que o outro, nada a ver. Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu tô aqui no meio dos meus amigos, tomo minha cervejinha e vou pra casa. Nada a ver. É uma legalidade que a gente abre. É nada a ver. É nas coisas simples, nas coisas que a gente acha que não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Satanás, ele não quer que você saia ali na rua pra ele ter uma legalidade na tua vida e mate alguém, arranca a cabeça de alguém. Não. É só uma legalidadezinha que ele quer. É só uma coisinha. Uma brechinha, ele começa a comer pelas beiradas. Comendo pelas beiradas, quando ele vê, tu tá deitado com a cabeça no colo da Dalila. O teu cabelo já foi cortado. Os teus olhos já foram furados. E tu já tá amarrado no meio do povo sendo chacota. E é assim. Só que a Bíblia vai dizer que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. E quando o cabelo de Sansão começou a crescer de novo, Sansão entendeu o propósito da vida dele. No final da morte, no final da vida, para morrer, ele entendeu o propósito. E mais um dia de humilhação, eles disseram: traz lá o palhaço bobo, bota ele aqui no meio, vamos rir da cara dele para ele fazer uma coisa para ele. A Bíblia vai dizer que colocaram ele. Era um templo. Tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas ali para ver Sansão ser humilhado. Para ver Sansão ser humilhado. Eles estavam ali para isso, para ver a derrota de Sansão. E a Bíblia diz assim: ei, só me bota no meio de 2 colunas para mim poder escorar minhas mãos. E naquele momento ele orou a Deus. E ele dizia: Deus, agora eu entendi o meu propósito. O Senhor me levantou para acabar com esse povo, o povo que destrói o teu povo, para acabar com os filisteus. Foi para isso que o Senhor me chamou. Permita, Senhor, que nem que seja para eu morrer. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo entra sobre ele de novo, o Espírito de Deus. Ele derruba aqueles pilares e aquele lugar aonde eles estavam cai por cima daquelas 3.000 pessoas e de Sansão. E na morte de Sansão ele cumpriu o propósito dele. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu não quero que você morra com o propósito se cumprir. Eu quero que tu passe a tua vida, tu viva a tua vida no propósito. Eu quero que tu viva para mim. Eu quero que tu experimente as coisas boas. Porque quando a gente não vive no propósito de Deus, a gente não vive nas coisas de Deus, a gente sobrevive. A gente não vive as coisas de Deus. E não adianta a gente mascarar, querer dizer que a gente é feliz, a gente não é. Quando a gente está totalmente fora do rumo, totalmente fora do caminho, a gente está só sobrevivendo. Existe um vazio dentro do nosso coração que é exatamente do tamanho de Deus e só Ele vai caber lá. Nada pode suprir, não vai ter amizade, não vai ter namoro, não vai ter nada. Nem o carinho da tua mãe e do teu pai que tu tanto queria. Não vai caber nesse lugar, porque esse lugar é de Deus. Tu pode ficar rico, tu pode ter o homem do teu sonho, a mulher do teu sonho, tudo. Se Deus não estiver ali, tu não tem nada. Nada. Eu quero te chamar para vir aqui na